Paz do Senhor, pode se sentar. Muito bom, nós estamos mais um domingo aí, reunidos. Eu vou estar dando sequência à série de Gálatas. Hoje eu vou estar pregando no capítulo 6, se vocês quiserem já abrir a sua Bíblia, Gálatas 6. O apóstolo Paulo, ele começa a tratar no capítulo 6 a ética do Espírito. A ética do Espírito. Lá atrás, o Pedro veio trazendo a mensagem até o capítulo 5, foi muito bom. E agora Paulo trata, não diferente, mas ele dá uma aprofundada mais aqui também no capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Queria, antes ainda de começar a falar, eu queria fazer uma oração com vocês. Pai, nós estamos reunidos na Tua presença. Deus, nesta hora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Deus, que não venha sair nada de mim mesmo, mas que tudo que vier sair da minha boca venha do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha encontrar, Senhor, um espaço no coração de cada um. Que a Tua palavra venha em nós, ó Deus, confrontar, e que em nós venha trazer mudança de vida, mudança de atitude, para que nós venhamos trilhar no caminho certo, rumo ao céu. Pai, nós queremos Te louvar em nome de Jesus, que não haja distração no nosso meio, que não haja, Senhor, nada a não ser o Teu Espírito Santo falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio esse texto, eu começo a lembrar e fazer uma analogia com uma criança. Quem aqui tem filho já pode ter percebido, ou quem ainda o filho é pequeno não conseguiu perceber, ou quem não tem, mas a gente que tem filho consegue entender a criança. Quando ela começa a andar, parece que ela só quer coisa perigosa. A criança, quando começa a andar com 1 ano, 11 meses, 1 ano e pouco, está aprendendo, a criança só quer correr, ou ela só quer subir escada. A criança, quando começa a andar, ela só quer subir escada. A criança não quer outra coisa, ela só quer coisa perigosa. E aí eu lembro que eu era pequeno, eu já estava andando há bastante tempo, eu tinha mais ou menos de 6 a 8 anos, eu não lembro realmente quantos anos eu tinha. Uma vizinha minha, ela estava lavando a frente da casa dela, morava ali no Retiro, e a vizinha lavando a frente da casa dela, só que não era piso inteiro, era aqueles caquinhos. Aqui na região tinha muito costume, né, de fazer piso com caquinho, só pedacinhos de piso. E ela lavou aquilo. Eu e um amigo meu, criança, muito inteligente, né? Fomos brincar de quê? Escorregar no piso dela. Fomos brincar de escorregar e tava aquela beleza, escorregando. E aí o que aconteceu? Eu caí e tem a cicatriz aqui até hoje na cabeça. Então, eu quero trazer uma analogia dessa mensagem a esse episódio. Naquele momento nós fomos brincar, a gente estava ali numa brincadeira para criança saudável. Nós não fomos ali para cair. Eu não fui ali para cair, me machucar e sair sangue na minha cabeça. Minha mãe quase morreu aquele dia. Minha mãe quase morreu, ela quase infartou realmente. Minha mãe fica desesperada com qualquer coisa que acontecia com a gente. Não é para menos, né, minha mãe? E aí eu entro no texto, aqui onde Paulo começa no versículo 1, onde ele diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado.
A igreja de Cristo, ela recebeu o Espírito lá no capítulo 3, versículo 2. Nasceu o segundo Espírito, tem a referência em 4:29. Anda no Espírito, 5:16. É guiado pelo Espírito, produz o fruto do Espírito e vive no Espírito. Mas a igreja ainda não está no céu. E ela ainda não estando no céu, há a terrível possibilidade, minha e sua, de escorregar. Há uma terrível possibilidade de quedas e fracasso. É o piso molhado. Talvez o meu piso molhado seja diferente do seu piso molhado. Talvez o tipo de queda que eu possa ter seja diferente do tipo de queda que você teve ou que vai ter ainda um dia. Nós fomos libertados da condenação do pecado e do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado no nosso meio a todo tempo, porque nós ainda estamos vivendo esse mundo. Nós estamos sujeitos a quedas e fraquezas, e é nesse contexto que nós, como igreja, devemos ter a função de uma comunidade terapêutica. O que é isso? Uma comunidade terapêutica, uma comunidade que um cuida do outro. Uma comunidade que um dá o ombro para o outro. E aqui quando Paulo fala, se alguém for surpreendido, o termo surpreendido já indica que alguém não foi premeditadamente, diretamente àquela queda. O termo que ele usa aqui, se alguém for surpreendido, não está falando se alguém cai todo dia. É se alguém no meio da caminhada de repente escorregou. No grego, a palavra paraptoma, que é falta, significa literalmente pisar fora do caminho, dar um passo em falso. E Paulo, quando usa aqui o termo vocês que são espirituais, aqui eu queria fazer dar um grande parêntese aqui, em negrito, em letras garrafais. Aqui quando Paulo fala, vocês que são espirituais, há uma grande preocupação de Paulo. Não com quem tem a queda, mas com quem vai corrigir aquele que caiu. Paulo aqui, há uma grande preocupação, porque Paulo enfatiza ainda que nós devemos cuidar para que nós também não venhamos cair. Em 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O que Paulo quer dizer aqui? Que eu e você também podemos cair um dia. Eu e você também corremos o risco de cair um dia. E aqui Paulo fala, vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. Ele está com uma preocupação muito grande com quem está corrigindo, mais com quem está corrigindo do que com quem está sendo corrigido. Porque ele fala, vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Há uma forma de cuidar daquele que caiu. Há uma forma de cuidar daquele que teve uma queda e um fracasso. Não é falando para ela, eu te avisei. Não é falando para ela, você é burro, você caiu. Não é isso. É com mansidão. Nós devemos ter mansidão para cuidar daquele que caiu. E a única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é através da confrontação. Que confrontação é essa? Através da palavra. Paulo fala que corrigiu, o termo grego catártizo, que significa a mesma coisa de corrigi-lo, né? Significa no grego colocar em ordem, restaurar a condição anterior. O termo corrigir alguém que caiu é trazê-lo à condição anterior. É colocar essa pessoa, a vida dessa pessoa em ordem. Segundo versículo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Reparem bem que Paulo aqui, quando ele fala a primeira palavra, levem, essa palavra, ela está no presente. E quando Paulo usa
O verbo no presente, levem, ele quer dizer o seguinte, é uma ordem. Ele não está recomendando, é uma ordem para mim e para você. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ele está dando uma ordem, porque na caminhada cristã nós devemos suportar uns aos outros. E suportar não é de falar assim, eu te tolero, não é isso não. Quando na Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, é dar suporte mesmo, é ajudar o irmão na caminhada, é levar o fardo dele. Nós devemos estender a mão para auxiliar o nosso irmão, a fim de que tenha condição de vencer uma fraqueza espiritual. Estender a mão realmente. Levar a carga uns dos outros significa que a dor do nosso irmão, ela deve doer em nós. Eu lembro de um amigo meu, ele teve uma situação difícil na vida dele, e ele caiu, e a situação ficou tão ruim, e quando eu fiquei sabendo, eu cheguei a chorar. Eu não estou falando isso para me vangloriar não, porque aquilo me doeu tanto, de saber que alguém tão próximo a mim, tinha tido uma queda, e que a casa dele poderia ser destruída por causa daquilo. Aquilo me doeu muito. E aqui, Paulo quando fala para nós que nós devemos carregar o peso um do outro, a carga um do outro, o fardo um do outro, é que isso deve doer em mim, quando eu sei que o meu irmão caiu, quando o meu irmão se confessa a mim, que ele teve uma queda no meio do caminho. Isso, seja lá o que for o pecado do seu irmão, se o seu irmão cai, seja em adultério, seja lá em que for, se isso não dói em você, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. E ele fala, é papel dos que são espirituais corrigir com eficácia, falando a verdade em amor, tratando o irmão com mansidão. Porque a forma como Paulo fala, você tratando o irmão com mansidão, isso alivia o peso que a pessoa já está nas costas. Porque se você vai tratar alguém que já está com peso de ter cometido um pecado, você joga mais peso em cima dele, você não está ajudando em nada, você está afundando a pessoa mais ainda para o inferno. Aí a pessoa fala assim, realmente não tem mais jeito para mim não, eu tenho que enfiar a cabeça mesmo no pecado, eu vou para o inferno mesmo. Porque nós temos que saber a forma como nós tratamos aquele que caiu. Ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz da igreja se apresentar como uma comunidade terapêutica. Paulo já havia declarado lá em Gálatas 5,14 que amar ao próximo é cumprir a lei. E Jesus, ele não apenas promulgou essa lei, mas também a exemplificou. Você nota a forma como Jesus trata os pecadores que ele encontra no caminho dele. Nós temos a mulher pecadora lá em Lucas 7, de 36 a 50, o ladrão da cruz. Nós temos a mulher que foi apanhada em adultério, lá em João 8, 11. Jesus trata aquela mulher, você imagina, os homens, os fariseus estavam ali com pedra na mão para atacar naquela mulher, que ela tinha cometido um pecado, que ela era adúltera, que ela era uma prostituta. Aí Jesus fala assim, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra, porque Jesus, lá no consciente de Jesus está pensando assim, vocês estão com pedra na mão aí, mas eu sei que você, eu sei que vocês também já se deitaram com ela, ela não é pecadora sozinha não. Eles estavam cheios de pedra na mão, mas Jesus sabia quem era cada um deles. Se faziam de muito santo, estava com pedra na mão, mas o pecadinho oculto lá, eles não falavam não, né? E é muito provável que Paulo aqui realmente esteja condenando a atitude dos legalistas. Que eles não estavam interessados em carregar fardos, mas em colocar fardos em cima dos outros, nos ombros das pessoas. E os fariseus, eles eram especialistas nisso. Estava ali com pedra na mão para jogar na mulher. Aí Jesus faz o quê? Ele chama aquela mulher e fala, vá e não peques mais. Jesus não falou assim, mas também você deitou com um monte deles, agora é isso mesmo que vai acontecer, você não sai dessa vida. Jesus não falou nada disso.
Jesus só falou: vá e não peques mais. Essa é a forma que nós devemos tratar aqueles que caem, que estão no nosso meio. Versículo 3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse versículo é um versículo que choca muito conosco. Choca muito conosco. E se tem um tipo de pessoa que eu gosto de passar longe, é quem vive arrotando santidade. Quem se acha santo demais, se acha melhor do que todo mundo, se acha o santarrão. É o tipo de pessoa que eu passo longe. Eu sei que eu sou pecador. Eu passo longe. Eu sei que tem um monte de santarrão que se diz santo demais, que quando você conhece a pessoa, você fala: pô, cara, se fazendo de santo aí, mas não é nada disso, cara. Eu conheço o cara, não é nada disso. Você entendeu? O que nos faz ternos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e serviçais para com os outros, é a consciência de que somos pequenos. A forma como eu trato meu irmão depende se eu sei que eu também sou pecador e que eu também corro o risco de cair no meio do caminho. Se eu sei que eu sou pequeno, que eu sou falho também, eu vou tratar do meu irmão com amor e com mansidão. É necessário que nós façamos um autoexame. É necessário que nós devemos olhar para nós mesmos e entender que nós, muitas das vezes, nós não temos nem condição de corrigir alguém. É muito importante que você faça um autoexame. Eu não estou falando aqui que ninguém tem condição de corrigir ninguém. Na verdade, nós devemos a cada dia buscar mais a presença do Espírito Santo, buscar mais na palavra, em oração, como o Edson falou aqui antes, para que eu possa ajudar o meu irmão na caminhada. E não ter o prazer de ser o cara que corrige todo mundo. Não é isso. É buscar ao Senhor para eu cada vez estar mais perto da santidade que o Senhor quer de nós. Então, se alguém se acha alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. No versículo 4, diz assim: cada um examine os próprios atos, e não poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Essa aqui é uma parte também muito importante. Que esse autoexame que nós devemos fazer, que Paulo fala, cada um examine os próprios atos. Sabe o que ele quer dizer aqui? Você não tem que viver uma vida pensando assim: ah, mas fulano peca muito mais que eu, estou tranquilo. Ah, porque fulano já caiu e eu nunca caí. Aquele que está de pé, putz, para que não cai, meu. Aquele que está de pé, fica esperto, uma hora pode vir uma rasteira. E se você está se achando bom demais, pode ter certeza, naquilo que você pensa que é forte, você cai. Naquilo que você pensa que nunca vai cair, é naquilo que uma hora o diabo acha uma brecha e te derruba. Lembra lá do piso molhado? Eu fui para brincar, eu era criança, eu fui para brincar. Não imaginava que ia cair ali, ia ter que tomar ponto na cabeça, não. Você acha que está tudo certo, você vai que vai, eu estou brincando. E é nessa hora que você cai sem ver. O correto não é nós nos compararmos com quem caiu, mas o nosso modelo tem que ser aquele que nunca caiu, mesmo vivendo como homem aqui na terra, que é Jesus. O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo, o nosso exemplo não é o pastor nem é o irmão que está do nosso lado. O nosso modelo é Jesus. Ele nunca caiu. Ele esteve firme todo o tempo. No versículo 5, fala assim: pois cada um deverá levar a própria carga. Aqui entra um ponto importantíssimo. Cada um deverá levar a própria carga. Se você fizer uma leitura superficial aqui, entre os versículos 2 e 5, você pode até encontrar uma contradição. Só que não há contradição nenhuma. Lá fala para nós cuidarmos do que caiu.
E aqui fala que cada um tem que carregar a própria carga, né? Lá fala para carregar, cada um carregar o seu, carregar o fardo do irmão, e aqui cada um deverá carregar a própria carga. Mas Paulo aqui, ele está usando termos diferentes. A palavra grega baros, carga, no versículo 2 aqui do capítulo 6, significa uma carga pesada ou um peso esmagador. É diferente o termo que Paulo usa. Já a palavra grega fortion, que quer dizer fardo, que aqui no versículo 5 Paulo diz, é um termo comum usado para o pacote ou a mochila de um soldado. Essa carga aqui que cada um deverá levar, que Paulo está falando, é o seguinte, que a responsabilidade que eu tenho, eu não posso transferir para o meu irmão. Eu não tenho como, porque, por exemplo, o Elton é meu vizinho. O Elton, no dia meu carro quebrou, o Elton vai e leva minhas filhas para a escola. Faz esse favor para mim, eu faço Uber todo dia, né? Ele pega e leva as minhas filhas para a escola. Ele vai me ajudar, mas a responsabilidade dessa missão é minha. A responsabilidade é minha porque as filhas são minhas. E aqui, quando Paulo fala cada um deverá levar a própria carga, ele quer dizer o seguinte: você pode até tropeçar, eu vou te ajudar, mas a responsabilidade ainda é sua. Eu vou dar um exemplo aqui. Não me julguem mal, mas, por exemplo, uma jovem engravidou, solteira. A igreja, a família, todo mundo pode ajudá-la, mas a responsabilidade de criar esse filho é toda dela. E do pai. Do pai também, claro, mas eu estou dizendo assim, às vezes o cara sumiu, que é o que acontece na nossa sociedade, um monte de homem que não tem peito para assumir a responsabilidade. Porque infelizmente o filho sempre é da mãe. O pai é um irresponsável. O cara, quando é irresponsável, ele some. A mãe, ela tem o instinto de não abandonar o filho. O homem é safado, o homem abandona, a mulher não. Aí a família pode ajudar, a igreja pode ajudar, mas infelizmente o filho é dela. A gente pode ajudar dando fralda, pode ajudar dando leite, o que for, mas o filho ainda é dela. A carga é minha. Se eu cometi o pecado, é meu, ainda que os outros me ajudem e me dê o ombro para eu não cair. A consequência do meu erro, eu vou levar o resto da minha vida. Isso, eu e você, nós precisamos entender. Que a responsabilidade é algo que não se pode transferir. As cargas devem ser levadas coletivamente. Nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Porém, o peso da responsabilidade varia de uma pessoa para outra. E no dia do juízo, a forma como o irmão A assumiu a responsabilidade do irmão B não fará que as coisas sejam mais fáceis ou mais difíceis para ele. Porque a responsabilidade é minha. E é muito importante que você entenda que existe a lei da semeadura. A lei da semeadura. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Não tem como plantar manga e colher goiaba. Não tem como. Qualquer um no nosso meio pode ser surpreendido e cair uma hora. Só que o peso e a responsabilidade daquilo que aconteceu é de cada um. Versículo 6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui agora, Paulo, eu estava até conversando, Paulo, esse capítulo, parece que Paulo muda totalmente aquilo que ele está falando. E como a gente está numa mensagem expositiva, Paulo aqui ele faz a transição da disciplina eclesiástica para a ajuda aos irmãos. A igreja é uma comunidade que partilha bênçãos.
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Paulo, ele tinha que respaldo para falar isso. Paulo nunca pediu nada para ele não pedia nada para ele. Pois ele mesmo falou que ele trabalhava para não ser pesado para ninguém. Mas ele sabia que alguns que lideravam, eles estavam na caminhada e eles precisavam que a igreja chegasse junto com eles. Paulo sabia que a igreja precisava de chegar junto com mantimento, dando pouso para um ou outro, abençoando eles com dinheiro, com comida, seja lá o que for. Paulo tinha propriedade para falar disso, porque ele não pedia nada para ele. E essa é uma forma de suporte também que nós devemos dar um ao outro, inclusive com aqueles que nos instruem na palavra. Eu conheço e já vi exemplo de pessoas, líderes, pastores, vamos colocar assim, que ele dava a vida dele pelas pessoas e vivia em dificuldade. Ele dava a vida pelas pessoas, porque infelizmente no nosso meio existe um problema muito grande. É um problema grave no nosso meio. As pessoas gostam muito de ter o pastor do lado dela o tempo todo, mas nem sempre e nem todo mundo, quando vê o pastor numa dificuldade, ou às vezes nunca nem pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Fala pastor, mas pode ser um líder, um outro irmão que te ajuda na caminhada. A gente sempre quer alguém para dar suporte, mas a gente nunca pergunta se esse que está dando suporte para a gente, se ele está precisando de alguma coisa. A maioria de nós não tem essa capacidade de chegar para o pastor e falar: pastor, está precisando de alguma coisa? Tem comida lá na sua casa? Eu estou falando porque meu pai pastoreia há muitos anos, não que a gente tenha passado necessidade a esse ponto, mas eu tenho na família, já conheci várias pessoas, eu tenho 34 anos de idade, 34 anos dentro da igreja. Já cansei de ver pastor, pessoas que estavam liderando a igreja, passar necessidade de não ter comida dentro de casa. E a igreja, muitas das vezes, poderia ter se juntado e levado uma comida na casa do pastor, ter perguntado se ele está precisando de alguma coisa. Graças a Deus, nosso pastor fome ele não está passando não. Glória a Deus. Mas aqui Paulo está falando isso, ele está falando para a gente que o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A gente só quer levar problema para o pastor, só quer levar problema para quem é líder. Mas levar coisa boa é difícil, é um ou outro. É um ou outro. Infelizmente, essa é a realidade no nosso meio. Nós só queremos suporte, mas nós nem sempre estamos dispostos a suportar. Eu quero trazer, para a gente fechar nessa manhã, uma reflexão para mim e para você. Seja sincero, você tem tratado os outros da maneira como realmente gostaria de ser tratado, ou da maneira que gostaria que os seus fossem tratados? Será que eu tenho feito isso? E sempre que se examinar, cuidado com as comparações. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo não é aquele que caiu. O nosso modelo não é o irmão A, o irmão B, o irmão C. Nosso modelo é Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. E eu quero terminar essa mensagem com o seguinte versículo, que está lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei.
vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos, Volta Redonda vai saber, sua vizinhança vai saber, seu bairro vai saber, o Brasil vai saber. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você não vai ser reconhecido se você vai à igreja todo domingo. Não é isso que te faz ser reconhecido como cristão. Você não vai ser reconhecido como cristão se você dá dízimo, dá oferta. Você vai ser reconhecido como cristão. Nós seremos pela maneira como nós amamos uns aos outros. Quando meu irmão tem um problema, uma queda, um fracasso, e isso dói em mim, aí eu aprendi e comecei a reconhecer, comecei a ter uma vida cristã de verdade. A última música que foi cantada, Liberta-me de Mim, tem uma parte dela que eu queria ler, que fala: eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre toda a carne. Para o Espírito reinar sobre a carne é só através da palavra e da oração. É aí que nós venceremos até o dia final. Amém? Amém.